Oi, gente, bom dia. Bom dia. Tô aqui com o Padre Fábio de Mello, hoje pelo Instagram, né? Por quê? Porque eu cheguei a fazer a leitura da parte que coube ao dia de hoje pelo canal Júnior Menezes Conexões no YouTube. Porém, não sei por qual motivo meu computador tá sem som. Então o som não saiu. E nós vamos ficar sem live? Não vamos. Não vamos. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a leitura outra vez. Então, eu parei num determinado ponto aqui, mas agora eu vou recomeçar de onde eu parei. Nós estamos aqui na página 75. Recomendo a leitura desse livro. Para quem nunca leu, tem tudo gravado desde o comecinho dele lá no YouTube, tá? Canal Júnior Menezes Conexões. Então, vou dar início aqui novamente. Eu faço a leitura desse livro segunda, quarta e sexta, às 11h11, tá? Mas é sempre lá pelo YouTube, não é aqui pelo Instagram mais. Vou recomeçar. Tá? A amizade é o encontro de almas que se reverenciam. Sabemos que a amizade é uma coisa muito importante na vida da gente, né? E na leitura que eu estava fazendo, eu comentei sobre a importância da amizade, mas também a gente está falando sobre plantio, sobre jardim, sobre flores, cultivar, sementes. E aí a gente pode fazer uma analogia à vida e ao nosso processo aqui, né? Nosso processo de colheita do momento. Eu sempre digo que é muito importante que a gente saiba o que a gente está plantando, porque é o que a gente planta que a gente vai colher lá na frente, que a gente está plantando hoje, que a gente vai colher no futuro, né? E se você não gosta do que você está colhendo hoje, fique atento ao que você está plantando. Certamente, o que a gente está vivendo, né, o que a gente está vivenciando, as experiências que a gente está tendo nessa encarnação, são coisas que a gente plantou. E às vezes a gente não plantou nessa vida, aí fica mais difícil, né? Por isso, a gente tem que aceitar o que vem de bom grado e sempre tentar plantar a melhor semente possível, porque nós colheremos os frutos dessas sementes que estão sendo plantadas agora. Então, vamos ficar atentos a isso. Meu caro Abner. Oi, Andréia! Bem-vinda! Vamos lá, né? Voltei lá no comecinho, tá? Vou fazer tudo de novo. Porque eu sou brasileira e não desisto nunca. Meu caro Abner, você e suas finalizações irônicas. Não pense em abrir uma casa funerária. Também não sei lidar com os mortos. Teria de declarar falência em pouco tempo. Engraçadinho. Agora decida. A funerária ou o jardim? Ou quem sabe os dois? São atividades complementares, presumo. Hoje estou abatido pelo cansaço. Corri algumas léguas com o desejo de recuperar a antiga disposição. Sua carta me fez rir e chorar. Não chorei acompanhado. Ainda não sei viver essa simplicidade. Existe pílula para essa virtude? Se houver... Oi, Cris, bom dia! Fazendo a leitura do livro Tempo de Esperas, do Padre Fábio de Mello. Se houver, remeta-me uma quantia generosa. Confesso que não sinto vontade de contestar nada do que você disse. Isso não significa que eu não tenha argumentos para uma boa e acirrada oposição às suas ideias, como sempre, né, gente? Ele está sempre pronto para ter oposições. Tenho-os, mas o cansaço do corpo me impele a escrever coisas mais leves. Preciso lhe contar algumas iniciativas. Hoje eu pude fazer um trajeto interessante. Corri da minha casa até o ponto mais alto da montanha que ladeia nossa cidade. Lá eu observei que há uma espécie de flor que já desafia as últimas rajadas de vento frio. Pode parecer estranho, mas eu percebi que eram flores que pareciam se exibir, como se não fossem capazes de controlar a vaidade, entende? E aí aqui achei interessante, porque ele observou a flor. Então, isso é um movimento singelo, né? Para um filósofo que só quer saber de falar coisas interessantes e filosóficas, ele parou e observou a flor. Isso é interessante. Fiquei rindo sozinho. Ali, naquele lugar onde o inverno ainda é ameaçador, as flores se aventuravam num risco existencial cheio de prepotência. É absurdo, mas confesso que pensei uma barbaridade que agora ouso lhe perguntar. Podemos falar de personalidade vegetal? Há flores vaidosas, outras orgulhosas e algumas que são humildes?
Será que no meio de tanta diversidade podemos encontrar flores que se comportem como nós? Oh, meu caro Abner, quem sabe você pode me retirar deste impasse tão pueril? Florido de curiosidade, despeço-me. Alfredo. Aos poucos, as coisas vão mudando, os pensamentos vão mudando. É bom, né? E a gente está aqui para isso. Nada é permanente. Tudo é impermanente, a vida é impermanente. Que bom, né? Que a gente pode mudar o pensamento, mudar a forma de enxergar certas coisas, né? Abrir a mente, tirar a venda dos nossos olhos para enxergar as coisas de uma outra forma. Alfredo, florido Alfredo, a primavera está chegando em sua vida. Fico feliz por ter se ocupado das flores, ainda que seja por uma questão que considero pueril. Também me alegro por você ter posto o corpo para se exercitar. Uma boa atividade física repercute nos desempenhos da alma. Creio na integralidade da saúde. Corpo e mente precisam de cuidados diários. Quanto à questão que você me ofereceu, adianto-me lhe dizer que ela é interessantíssima. A natureza é cheia de regras. Há um estatuto que rege cada espécie. É interessante compreender esses estatutos como um fator que parece imprimir uma espécie de personalidade às plantas. Sei que estou dizendo um absurdo. Personalidade das plantas é estranhíssimo, mas não encontrei outro termo. Vamos aos exemplos práticos de que ele vai dar alguns bem interessantes. Perdi. Tá. Olhe para os girassóis. Eles são submissos, mas não há sofrimento nessa submissão. A sabedoria vegetal os conduz a uma forma de seguimento surpreendente. Fidelidade incondicional que os determina no mundo, mas sem escravizá-los. A lógica é simples. Não há conflito naquele que está no lugar certo, fazendo o que deveria. Olha só que interessante. Não há conflito naquele que está no lugar certo, fazendo o que deveria. O nosso corpo sente se a gente está no lugar certo ou não, fazendo a coisa certa ou não. Sempre que em alguns momentos, né, da vida, a gente pode se observar, autoconhecimento é tudo, né? Tá estranho, naquele trabalho eu tô indo, mas tem uma coisa. Eu tô lá e tem me incomodando, né? Eu tô me relacionando com as pessoas, mas não tá encaixando mais. Talvez seja a hora de repensar esse trabalho. A mesma coisa vale para os relacionamentos. Já não está me trazendo mais aquilo, sabe? Aquele gosto de ver. Não estou mais sentindo falta, tanto faz como tanto fez. É hora de repensar esse relacionamento. Né? Tô inquieta, tem um trem. Mineiros, né? Tem um trem errado, tem um trem me incomodando. Repensa. É regra da vida que não passa pela força do argumento, tampouco pelo aprendizado dos livros. É força natural que conduz o caule, ordenando e determinando que a flor realize o giro toda vez que mudar a direção do regente. Estão mergulhados numa forma de saber milenar, regra que a criação fez questão de deixar na memória da espécie. Eles não podem sobreviver sem a força que os ilumina. Por isso, estão entregues aos intermitentes e místicos movimentos de procura. Eles giram e querem o sol. Agora vamos falar de vaidade. É claro que as flores são vaidosas. Elas parecem conhecer o poder estético de seus revestimentos. Creio na vaidade das flores, sim. Creio na inteligência vegetal que faz cada espécie ser como é. É um mundo fantástico a que não temos acesso. Por isso, nossa linguagem é tão limitada. Dizer que sou consciente de meus limites e possibilidades é uma linguagem que posso aplicar tranquilamente. Sou humano, sou capacitado de consciência, mas não posso falar de consciência para me referir a um vegetal. Mas, quando contemplo as margaridas floridas e tão cheias de viço, percebo que estão felizes por serem o que são.
É nessa hora que eu me esqueço dos postulados da razão e de tudo que a epistemologia me ensina sobre o mundo para me aventurar nessa irresponsável forma de dizer. Então, sem medo de ser recriminado, digo: as margaridas são conscientes de que são belas. Mas fique tranquilo, eu não pretendo abrir um consultório para diagnosticar e medicar o conflito entre bromélias e margaridas. Já imaginou uma flor indo ao consultório tratar a vaidade excessiva? Minha loucura não chega a tanto. Não pretendo abrir uma clínica psiquiátrica para o tratamento dos desequilíbrios e desajustes da vegetação. Não estou disposto a receber meu consultório um girassol conflitado porque o sol não reconhece o seu amor devotado. Seria demais para mim. Prefiro observar os jardins e favorecer o que cada espécie necessita para chegar a ser o que pode ser. O bom jardineiro é aquele que respeita o estatuto da planta. Um exemplo simples. Eu não planto gérberas à sombra, pois sei que carecem de muita luz solar. Plantadas no lugar certo, elas florescerão com alegria. E nós humanos, quando estamos no lugar em que deveríamos estar, a pele até muda, fica viçosa, o sorriso está sempre no rosto, o coração bate tranquilo, fica tudo bem se a gente está no lugar certo, se a gente está fazendo a coisa certa. Essa regra também vale para nós, humanos. Há sempre um lugar certo em que precisamos estar. O florescimento da vida humana depende do respeito ao estatuto que temos dentro de nós. Volto aos girassóis. A partir deles, eu me ponho a pensar no meu destino de ser humano. Penso no quanto eu também sou necessitado de me voltar para uma força regente, absoluta, determinante. Que força é essa, hein, gente? Você chama essa força de quê? Uma força. Por isso uma força me leva a cantar. Levei muito tempo para ter coragem de dizer o que agora lhe direi. Eu preciso de Deus. Se para Ele não me volto, corro o risco de me desprender de minha possibilidade de ser feliz. É nele que meu sentido está todo contido. Ele é o guardião de todas as minhas possibilidades ontológicas. Tudo que eu ainda posso ser, nele está escondido. Descubro maravilhado. Mas no finito que me envolve, posso descobrir o desafio de antecipar no tempo o que nele já está realizado. Então, intuo. Deus me dá aos poucos, em partes, dia a dia, em fragmentos. Eu dele me recebo. Assim como o girassol se recebe do sol, porque não pode sobreviver sem sua luz. A flor condensa, ainda que de forma limitada, porque é criatura, o todo de sua natureza que o sol potencializa. O mesmo é comigo, o mesmo é com você. Deus é nosso sol e nós não poderíamos chegar a ser quem somos, em essência, se nele não pusermos a direção dos nossos olhos. Bacana isso, né? Cada vez que o nosso olhar se desvia de sua regência, incorremos no risco de fazer ser o nosso sol o que na verdade não passa de luz artificial. Substituição desastrosa que chamamos de idolatria. Uma força finita colocada no lugar de Deus. E nada pode ser colocado no lugar de Deus. Deus tem o lugar dele, né? Único, absoluto, onipotente. A vida é o lugar da revelação divina. É na força da história que descobrimos os rastros do sagrado. Não há problema nenhum em descobrir nas realidades humanas algumas escadarias que possam nos ajudar a chegar ao céu. Nós temos, vários caminhos que nos levam a Deus. Não existe um caminho só, tem vários. Mas não podemos pensar que a escadaria é o lugar definitivo de nossa busca. Para os nossos olhos, parar os nossos olhos no humano que nos fala sobre Deus é o mesmo que nos privar do direito à transcendência. Tudo que é humano é frágil, temporário, limitado. Não é ele que pode nos salvar. Ele é apenas um condutor. É depois dele que podemos encontrar o que verdadeiramente importa.
Ele, o fundamento de tudo que nos faz ser o que somos. Ele, o Criador e Pai de toda a realidade criada. Alfredo, nós somos como os girassóis. Estamos todos no mesmo campo. Há em cada um de nós uma essência que nos orienta para o verdadeiro lugar a que precisamos chegar, mas nem sempre realizamos o movimento da procura pela luz. E aí, me vem assim, isso de caminho da luz, trilhar o caminho para a luz. A gente sabe que é o caminho do bem, fazer o bem, né? Fazer o bem sem olhar a quem, fazer a coisa certa segundo a nossa consciência. Consciência é uma coisa de senso comum, mas é muito nosso também, né? O que é certo, o que é errado? Por aqui eu chego, por ali também eu chego, mas por aqui eu vou dar uma atalhada. Nem sempre os atalhos nos levam à melhor possibilidade que nós poderíamos escolher, né? Ouvir a nossa bússola interna faz parte também dessa nossa conexão com o sagrado. Quanto mais a gente se conecta com o sagrado através de prece, vibração elevada, meditação, mais fácil é para nós seguirmos esse caminho da luz, que já é pedregoso, tortuoso, não é fácil seguir o caminho da luz. Mas quanto mais a gente se conecta, mais tranquilo fica. Fácil eu não vou dizer que fica, não, mas é mais tranquilo de caminhar. Né? Por isso é tão importante que sejamos afeitos a este movimento místico, natural. Não podemos prender os olhos no oposto de sua presença. Não podemos querer o engano dos artifícios que insistem em distrair a nossa percepção. Não podemos substituir o essencial pelo acidental. Afinal, é a nossa realização que está em jogo. Girassol só pode ser feliz se para o sol estiver orientado. É por isso que eles não perdem tempo com as sombras. Eles já sabem, mas nós precisamos aprender. Meu querido filho, não tenha medo deste aprendizado. Disponha o seu coração para a busca deste sol. Tenho certeza que você tem uma indisposição para essa forma de discurso. Pelo que percebo, você pertence a essa classe intelectual que resolveu retirar Deus da história. Compreende que crer em Deus não é razoável, que a fé é um argumento de segunda grandeza. Eu também já integrei esse grupo, mas hoje não penso mais assim. A crença no sagrado exige muita grandeza. Crer em Deus é muito mais sofisticado que não crer. A crença em Deus requer sensibilidade, ao passo que o ateísmo não exige muito esforço. Mas não quero me estender, nem ficar lhe desagradando demais. Volto a dizer que fiquei satisfeita em saber que você se exercitou para cansar o corpo. Num corpo cansado, a sensibilidade tem mais chances. Já observou isso? Antes que eu me esqueça, trouxe muda das montanhas? Se não trouxe, volte para buscar. Mas só leve o poeta, deixe o filósofo descansando em casa. Quando começará o preparo do solo? Quando ficará pronto o seu jardim? O retorno de Clara depende deste plantio. Olha que frase instigante. Florido de esperanças, despeço-me. Com carinho, Abner. PS. Há uma planta que parece possuir a mesma personalidade que você. Comigo ninguém pode. Conhece? Findou-se. Findou-se essa parte que eu já havia lido e vim aqui para repetir. Eu até queria ler mais, mas agora já deu meu horário. Preciso ir. Agradeço muito, Andréia, minha companheira fiel. Gratidão por estar aqui. Muitas lições sempre são tiradas de cada leitura, né? Estou gostando bastante. Estamos caminhando para o final já. Está indo bem rápido. Gratidão a todos que passaram por aqui. Essa live vai ficar salva aqui também no Instagram, né? Compartilhe com os amigos. Um beijo grande. Até segunda, às 11h11.